Recado importante. Se você não assistiu ao vídeo da semana passada, sugiro que assista agora, pois o que trago hoje é uma continuidade da unção que estava sobre o profeta Elias, só que numa porção dobrada. Oiê, tudo bem com vocês? Quando você acha que Deus já demonstrou tudo o que podia realizar através de uma pessoa, Ele vai lá, chama uma próxima para que através dela possa realizar ainda muito mais. E é sobre essa pessoa, sucessora do profeta Elias, que venho falar hoje, o profeta Eliseu. Sua história está registrada nos livros de 1 Reis, capítulo 19, e 2 Reis, capítulos de 2 a 13. Eliseu era filho de um fazendeiro próspero e estava arando a terra. Ao passar perto dele, Elias jogou o seu manto em cima de Eliseu, e este gesto significava a unção de um profeta, assim como a unção com óleo indicava a unção de um rei. A chamada de Eliseu foi tão forte que não hesitou em iniciar o seu ministério profético, servindo e aprendendo com Elias, ainda que isso envolvia o abandono de sua amorosa família, posição social e privilégios. Isso está registrado em 1 Reis, capítulo 19, versículos de 19 a 21. Antes de ser recolhido pelo Senhor, Elias disse para Eliseu lhe pedir o que desejasse. Eliseu pediu a porção dobrada do poder que estava sobre Elias. Elias disse que esse era um pedido difícil de ser atendido, mas se Eliseu o visse sendo tomado por Deus, então Eliseu receberia sua herança espiritual. E essa bênção teve uma testemunha ocular. O seu sucessor no ministério profético então pôde confessar o poder do Deus de Israel. Deus honrou o pedido de Eliseu e ele soube imediatamente quando, após testemunhar o arrebatamento do profeta Elias, pegou o manto que havia caído e o usou para dividir o rio Jordão, permitindo a travessia a pés enxutos. E este é o primeiro milagre que Deus realiza através de Eliseu. Isso está em 2 Reis, capítulo 2, versículos de 9 a 14. Chegando em Jericó, um grupo de profetas reconheceu a autoridade e liderança que estava sobre Eliseu. E Eliseu cuidou desse grupo com muito amor e preocupação com o bem-estar e necessidade de todos. Certa vez havia fome em Israel e, enquanto Eliseu ensinava estes profetas, pediu ao seu servo que lhes preparassem o alimento. O servo de Eliseu saiu ao campo e encontrou uma trepadeira que dava frutos amargos e, sem outra escolha, apanhou todos os frutos que pôde. Cozinhou, serviu aos profetas e, ao provarem, gritaram: "O cozido está envenenado!" Então Eliseu jogou um pouco de farinha na panela e, através de um milagre, o alimento já podia ser comido sem perigo. Isso está em 2 Reis, capítulo 4, versículos de 38 a 41. Olha que fato interessante! Sem a intenção de fazer mal ao grupo, o servo serviu com o alimento envenenado. Nunca deixe de orar antes de suas refeições. Após a execução de todos os profetas do Senhor, ordenado por aquela terrível rainha Jezabel, o seu número estava voltando a crescer e foi preciso providenciar novas acomodações. Com a permissão de Eliseu, o grupo de profetas foram até o rio Jordão para cortar umas árvores para as novas construções. Enquanto um deles estava cortando uma árvore, o ferro do seu machado escapou e caiu na água. Ficou desesperado, pois o machado era emprestado. Eliseu perguntou onde havia caído e o discípulo mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pedaço de pau, jogou-o na água e fez o machado boiar. Isso está registrado em 2 Reis, capítulo 6, versículos de 1 a 7. O Senhor se preocupa com o seu povo, até mesmo em causas aparentemente pequenas. Enquanto eu escrevi essa história, eu perdi o meu celular e o Senhor me ajudou a achar. Agora só falta achar a chave do meu carro, mas eu tenho fé que ele vai me restituir também. Eliseu também demonstrava preocupação com as necessidades do povo. Através de sua confiança no Deus Todo-Poderoso, pôde ainda realizar muitos milagres. Certa vez, a esposa de um dos discípulos de profetas foi buscar a ajuda de Eliseu. Seu marido havia morrido e um homem a quem ele devia dinheiro quis pegar os seus 2 filhos para fazer de escravos em troca da quitação da dívida. Eliseu perguntou à mulher o que ela tinha em casa e ela respondeu que não tinha nada mais que um pequeno jarro de azeite.
Então Eliseu disse a ela para que emprestasse o maior número possível de vasilhas vazias aos seus vizinhos, fechasse a porta de sua casa e despejasse o azeite que tinha nas vasilhas. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: "Traga-me mais uma." Mas ele respondeu: "Já acabaram." Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: "Vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar." Isso está em 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Deus dá sempre mais daquilo que pedimos, pensamos e sonhamos. Um outro fato incrível de Eliseu foi a sua amizade com a rica e bondosa mulher sunamita. Sempre que ela via ele passar por sua região, oferecia comida e hospedagem. Ela percebeu que ele era um verdadeiro homem de Deus. Seu grau de bondade chegou ao ponto de fazer um quarto em sua casa para hospedá-lo com maior conforto. Com o coração cheio de gratidão, Eliseu pede ao seu servo Geazi perguntar a esta senhora o que ele poderia fazer por ela. Geazi diz que ela não tem filhos e o seu marido é idoso. Então, Eliseu diz a sunamita que em 1 ano ela teria um filho. A profecia se cumpriu novamente. Depois de um tempo, o menino sentiu uma forte dor de cabeça e veio a falecer. Ela foi atrás do profeta. Ao saber da fatalidade, Eliseu foi até o menino e orou a Deus. Deitou-se sobre o menino, aquecendo-o com o calor de seu corpo. E então o menino voltou a viver. Não preciso nem falar o quão feliz a senhora sunamita ficou, certo? Isso está registrado em 2 Reis, capítulo 4, versículos de 8 a 37. Eliseu era um equilíbrio perfeito de bondade e severidade de Deus. Ele foi severo em suas denúncias quando amaldiçoou uns moleques que zombaram de sua calvície. E então 2 ursas despedaçaram 42 deles. E quando o rei de Israel foi lhe perguntar se venceriam na guerra contra Moabe, e Eliseu responde que se não fosse pelo respeito que ele tinha pelo rei de Judá, com quem ele estava, nem lhe daria atenção. Foi firme em suas disciplinas quando castigou o seu servo Geazi com a lepra que tinha sido tirado do comandante do exército da Síria, Naamã, porque quis obter lucro pelo milagre da cura que Deus realizou através de Eliseu. E foi determinado nos juízos de Deus, quando ungiu o rei Jeú, que foi aquele que exterminaria todos os descendentes de Acabe e Jezabel, conforme profecia. E o último milagre que quero comentar aconteceu depois de morto. Eliseu ficou doente, morreu e foi sepultado. Naqueles tempos, era comum os moabitas invadir Israel. Certa vez, alguns israelitas que estavam fazendo um sepultamento viram um desses bandos. Então os israelitas jogaram o defunto na sepultura de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo tocou nos ossos de Eliseu, o homem ficou vivo de novo e se levantou. Isso está em 2 Reis, capítulo 13, versículos de 14 a 25. É muita história linda e poderosa. Leia essas passagens, eu tenho certeza que edificará a sua vida, assim como já edificou a minha. Depois volte aqui e deixe nos comentários qual você mais gostou. Deus abençoe. Tchau!